Queria começar uma aula de dança, mas eu sei que eu não vou dar conta de seguir os passos são muito difíceis e eu não vou conseguir, é melhor nem perder meu tempo. Eu queria ir lá no centro escolher uma roupa, mas eu acho que eu vou esperar meu esposo chegar, porque eu não vou saber escolher uma roupa bonita, não tenho muito bom gosto. Quem nunca teve esse tipo de pensamento relacionado à insegurança? Comenta aqui embaixo. Eu nunca. Porque eu acho que todo mundo, alguma vez na vida, já teve pensamentos referentes à incapacidade. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre esses pensamentos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da insegurança e como ela afeta a nossa vida e maneiras de lidar com essa insegurança que assombra a gente a todos os momentos. Então, antes de eu começar o vídeo, antes de começar a falar sobre insegurança, você clica aqui no botão de curtir, curte o vídeo antes mesmo de começar, para não esquecer lá no final. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e vamos juntos, gente, fazer desse aqui o maior canal de relacionamento do nosso país. E ativa o sininho também, gente, é importante ativar o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Sai de novo todo dia de quarta e sexta-feira, às 7 horas da noite, para te ajudar a melhorar a sua relação com você e o seu relacionamento. Então, bora pro vídeo! Então, eu vou começar falando pra vocês, gente, o que é essa tal insegurança que ela assombra a gente a todos os momentos da nossa vida, que dependendo das situações, ela até paralisa a gente, deixando a gente fazer nada na nossa vida. Então essa insegurança, gente, ela nada mais é do que o medo. É o medo de não ser capaz, é o medo de não ser suficiente, é o medo de não conseguir, é o medo de não ser aceita. Então é o medo. O medo, ele é comum na nossa vida e ele é necessário para a sobrevivência. Porque, por exemplo, se te colocam frente a frente com um leão, você não vai ficar parada ali falando, olha que gracinha. Não. O medo vai fazer você agir, correr do leão e sobreviver. Então, o que acontece? Esse medo, ele é necessário para a sobrevivência. Mas quando esse medo, ele tá ali dentro da insegurança, que ele tá gerando esses sentimentos ali, de que não é capaz, de que você não é suficiente, de que você não é boa, de que você fazendo você se sentir ali incapaz e vulnerável, esse medo a gente tem que tomar cuidado com ele. A gente precisa prestar atenção nele e lidar com ele de algumas maneiras que eu vou falar ao longo do vídeo. Então, a gente precisa prestar atenção nessa insegurança. Insegurança não é saudável. Então, existem alguns critérios pra gente ficar de olho, pra acender aquela luzinha vermelha assim na nossa cabeça, pra gente prestar atenção se a gente tá sendo muito insegura, se a gente tá deixando a nossa insegurança tomar conta. Então, uma pessoa muito insegura, ela não vai dar a opinião dela, gente. Ela não dá. Ela não vai dar a opinião dela. Ela vai sentir medo de ser rejeitada. Então, por sentir medo de ser rejeitada, ela prefere se abster ali e não falar nada, porque se ela falar alguma coisa e a pessoa não concordar com ela vai ser, na cabeça dela, ela não vai ser aceita e ela vai ser excluída, as pessoas não vão gostar dela. Então, por esse medo de rejeição, ela não dá opinião. O segundo ponto que uma pessoa insegura faz, ela se compara o tempo inteiro. O tempo todo. Uma pessoa, quando ela é insegura, gente, ela não tem capacidade de ver muito o lado bom dela. Ela foca muito nos lados negativos dela, no que ela não consegue, no que ela não é boa. Então ela foca muito nisso. Nossa, mas fulano emagreceu tão rápido, eu não consigo perder nem 1 quilo, eu sou muito ruim. Nossa, eu não me esforço o suficiente, eu sou péssima. Ah, mas fulana fez 55 cursos e tem 3 idiomas e eu não consigo falar nem o português direito. Nossa, mas eu sou muito burra. Então a pessoa ela começa a se denegrir e por isso a autoestima dela vai caindo, que é o nosso terceiro ponto. Uma pessoa insegura, ela tem autoestima baixa por conta de tudo isso que eu já falei pra vocês. Ela tem essa autoestima baixa e ela não consegue fazer as escolhas dela por conta própria. Ela sempre vai pedir a opinião da outra pessoa,
Por quê? Porque ela precisa da aprovação, ela precisa que os outros validem os pensamentos e os sentimentos dela. Então ela precisa disso. E como exemplo, gente, eu vou me usar de exemplo. Por quê? Porque eu era uma pessoa insegura, muito insegura. Esse óculos, por exemplo, eu não consegui escolher ele sozinha. Esse óculos não é escolha minha. Esse óculos é a escolha do meu esposo, é a escolha da minha amiga. Eu não consegui escolher meu próprio óculos. E eu vejo o quanto isso é necessário na vida da gente. A gente saber tomar as nossas próprias escolhas. Ontem eu fui na ótica e eu escolhi meu óculos. Eu não pedi a opinião de ninguém, eu gostei. Apenas olhei pro lado e falei pro meu esposo: você gostou? Ele fez careta e eu fiz o quê? Mas é esse aqui mesmo, é esse aqui que eu vou levar. Então a gente precisa exercitar essa questão da segurança dentro da gente. E por que a gente é inseguro? O que faz a gente se tornar uma pessoa insegura? Existem 3 meios de se tornar e de adquirir essa insegurança. Então, o primeiro ponto que está relacionado a essa questão tem a ver com trauma. Você pode se tornar uma pessoa insegura se você teve um trauma muito forte que remete a se achar insuficiente. Então, por exemplo, tem pessoas que elas adquirem essa insegurança por conta de traição. Elas foram traídas e aí elas começaram a se culpar, se achar insuficiente, que foi esse o motivo da traição, e por isso ela adquire essa insegurança. Então, essa insegurança ela vai crescendo, ela vai alimentando essa insegurança, que vai ficando cada vez mais forte dentro dela. O segundo ponto, gente, que a gente pode observar que também faz com que a gente seja inseguro, está relacionado aos nossos pais. Quando a gente está ali na infância e a gente não se sente suficientemente seguro ou não se sente amparado ali naquele ambiente familiar que a gente está, a gente vai começar a achar que a gente não é capaz. Vai começar a achar que a gente precisa de outra pessoa para poder cuidar da gente, porque a gente não é suficientemente capaz de cuidar da gente. Então, quando a gente tem essa ausência desse sentimento de proteção na infância, pode fazer com que a gente cresça de maneira a se tornar pessoa insegura quando é adulto, na adolescência, quando criança mesmo, a gente pode desenvolver essa insegurança. E o terceiro ponto que pode fazer com que a gente se torne uma pessoa insegura, ele tem a ver com os pais também, só que ao contrário do que eu falei. Se os seus pais, eles super protegeram você demais, não te deram liberdade para crescer, para se desenvolver de forma independente, e pelo medo deles você foi privada de alguma forma de se tornar uma pessoa independente, isso também vai fazer com que você se torne uma pessoa insegura. Então você vai começar a se sentir incapaz, você não vai se sentir capaz de fazer as coisas, porque você não desenvolveu ali o senso de independência dentro daquele ambiente familiar. Então você vai se sentir invalidado, você vai se sentir como se você não soubesse fazer nada, e que é por isso que seus pais super te protegiam. Mas isso tudo, gente, é de forma inconsciente. A gente não tem consciência disso até a gente começar a fazer um processo de análise, começar a realmente buscar se entender, buscar se conhecer. A gente precisa parar e analisar a gente, pra gente conseguir visualizar isso. Você não vai acordar do dia pra noite e saber o motivo pelo qual você é insegura. Então, eu vou exemplificar pra vocês. Por quê? Porque hoje eu consigo identificar o porquê eu sou insegura. Então, no meu caso, eu tive pais super protetores. Os meus pais me super protegiam demais. Até os 15 anos, eu nem na casa de coleguinha assim eu ia. Então, eu era super protegida. Eu não tinha desenvolvido em mim essa autossuficiência. Eu não me sentia confiante para fazer nada. Até pouco tempo atrás, como eu já falei para vocês, eu não sabia escolher as coisas sozinha. Eu não sabia ir numa loja e escolher as roupas para mim. Quem escolhia era minha mãe. Se eu tava passando mal, eu não ia no médico. Eu ia na minha mãe e falava: mãe, eu tô morrendo aqui, o que eu faço? Então, hoje em dia, eu consigo ver isso. Mas antes, não. Antes eu achava que era super normal esse tipo de coisa. E não é, gente. A gente precisa falar porque não é normal você se sentir dependente de uma pessoa,
não se sentir capaz de fazer as coisas. Então, assim, quando a gente alimenta essa insegurança, porque a gente adquire ela, né? A gente tem essa questão, a gente adquire ali ao longo da nossa vida, a gente adquire essa insegurança, só que a gente começa a alimentar a insegurança, a gente alimenta. Por quê? Porque aconteceu essas situações lá atrás, na nossa infância, aconteceu esses traumas, e eles viraram uma crença. A gente começou a acreditar naquilo ali como verdade. E essas crenças a gente começa a alimentar elas com pequenas atitudes do dia a dia. Por exemplo, minha mãe não gosta do meu cabelo até hoje, gente. Meu cabelo enrolado pra ela é a treva. Ela fala, meu Deus do céu, por que você tá com esse cabelo desse jeito? Vai alisar esse negócio. Ela não gosta do meu cabelo assim. Então é tipo um hater familiar. Mas tá tudo certo. E ela não gosta do cabelo. Então toda vez que ela vê, ela fala isso. Se eu me deixar levar, internalizar o que ela acha e começar a acreditar naquilo como verdade, consequentemente eu também não vou gostar do meu cabelo, que é o que acontecia até pouco tempo atrás. Então a gente tem que entender esse processo para que a gente pare de alimentar essas crenças. Porque algumas situações do nosso dia a dia, elas vão contribuir para que a gente se torne mais inseguras. Vai contribuir. O que depende muito é se a gente vai aceitar ou não aceitar. Então é por isso que a gente precisa ter o conhecimento dessa questão da nossa insegurança, saber que a gente é uma pessoa insegura e começar a analisar, a ter um olhar mais crítico sobre as situações, sobre as opiniões dos outros, sobre se realmente a gente não é capaz. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para lidar com essa insegurança é entender da onde ela surgiu, o porquê que ela existe, o que ela tá fazendo aqui, para que ela tá na minha cabeça, o que ela tá fazendo aqui nesse determinado momento. Então a gente precisa entender a fundo a raiz dessa insegurança, que é o que eu já falei pra vocês. Entender o porquê que ela surgiu, que no meu caso foi por pais superprotetores, e o como ela tá influenciando na sua vida. Como você tá alimentando ela todos os dias para que ela cresça. O segundo ponto para que a gente consiga lidar com essa insegurança é prestar atenção nos nossos pensamentos. Lembra que lá atrás eu falei de pensamentos que vão surgindo na nossa cabeça por situações do nosso dia a dia? Pois é, se a gente não presta atenção nesses pensamentos que surgem e aceita eles como verdade, a gente vai estar alimentando essa insegurança também. Então a gente precisa ficar atento, precisa prestar atenção nos nossos pensamentos. Esses pensamentos, eles são rápidos, eles acontecem de maneira muito rápida e muitas das vezes a gente só fica com o sentimento. Mas se a gente parar ali para entender o porquê que a gente está se sentindo daquela forma, talvez a gente consiga chegar no pensamento que trouxe esse sentimento. O terceiro ponto, gente, tem a ver com o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer para a gente saber no que a gente é bom, no que a gente não é bom, o que a gente precisa melhorar e aceitar isso. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe as nossas habilidades, a gente sabe o que a gente precisa melhorar, a gente entende aquilo ali e a gente começa a se conhecer de fato, a gente não vai começar mais a importar tanto com a opinião dos outros, porque a gente se conhece. A gente não vai conseguir não dar nossa opinião, porque a gente se conhece. Então, tudo tem a ver com essa questão do autoconhecimento. Então, busquem maneiras de se conhecer. Busquem por meios de conhecimento sobre você. Como eu já falei aqui nos outros vídeos, a gente busca tantas formas de conhecimento. A gente conhece, às vezes, a vida de um famoso a fundo. A gente sabe até que bebida que mais gosta. Mas a gente não sabe a nossa própria bebida favorita. Então, a gente precisa parar de prestar tanta atenção nas outras pessoas, focar tanto na vida dos outros e prestar um pouquinho mais de atenção na nossa. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba adoecendo. A gente começa a alimentar aquelas crenças que eu falei lá atrás, a gente começa a alimentar esses pensamentos negativos sobre a gente e a gente vai adoecendo. A gente vai prejudicando os nossos relacionamentos também por conta disso. Então, gente, se conheçam. Busquem pelo conhecimento sobre vocês. Eu dou aqui meios para que vocês se conheçam melhor. Essas ferramentas que eu dou aqui, se vocês exercerem elas e exercitarem elas todos os dias na vida de vocês, vocês vão conseguir abrir um pouquinho mais o horizonte do autoconhecimento de vocês. Mas é igual eu já disse,
é um processo de construção. Vocês vão ter que fazer um pouquinho a cada dia. Vocês não vão conseguir fazer isso tudo de um dia para o outro e falar, nossa, eu me conheço super agora. Não. Então a gente precisa ter paciência para construir esse autoconhecimento, esse conhecimento sobre a gente. Precisamos nos conhecer. É necessário, ainda mais no mundo de hoje, em que tem tanta informação a todo tempo sobre tudo na vida, a gente precisa ter informação sobre quem a gente é, sobre o que a gente quer, sobre como a gente funciona. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Tem vídeo novo todo dia de quarta e sexta-feira, às 19 horas. E me siga lá no Instagram também, que lá eu dou conteúdo diário de como melhorar a sua relação com você mesma e no seu relacionamento amoroso. Então, beijos!